Boa noite, vou começar me apresentando então. Eu sou Corina, sou assistente social, estou como conselheira suplente do CRES Minas Gerais, atualmente coordenando a Comissão de Saúde. Eu sou uma mulher de 50 anos, tenho a pele clara, os olhos castanhos, cabelo castanho e curto, que está solto, meio encaracolado. O meu rosto é arredondado, estou usando brincos, um batom vermelho, usando um vestido azul com bolinha branca. Atrás de mim tem um armário branco, uma parede azul. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes para a atividade de hoje, que é uma atividade intercomissões das comissões de assistência social, da saúde, direitos humanos e orientação e fiscalização do CRES-MG. Hoje, as intérpretes que estarão com a gente, eu quero agradecer a presença delas, é a Isa Messias e a Arielle Paiva. Antes de começarmos a nossa atividade, a gente vai iniciar com o vídeo da campanha Cefes Cres, sou assistente social, nossas bandeiras pulsam liberdade. Essa é a frase que marca a campanha da gestão do Conjunto Cefes Cres 2023-2026. A campanha mostra o quanto o serviço social é impactado pelos ataques e retrocessos vivenciados na sociedade. Temos mais um marco para nos posicionarmos, afirmar que nossa profissão é necessária para o Brasil. Nessa perspectiva que fortalece a radicalidade democrática em direção à emancipação humana. Em termos de retrocessos e ameaças, o serviço social se posiciona em luta e resistência. O que nos O torna que nos torna assistentes assistentes sociais? sociais? Não é só a graduação em serviço social e o nosso registro profissional. É o compromisso ético com quem a gente atende. Gente que não chamamos de paciente ou cliente. E sim, sujeito. Gente como a gente. Em qualquer política social, equipamento público, universidade, O que nos diferencia como assistentes sociais? sociais? É o cotidiano desafiador de transformarmos em prática palavras e bandeiras presentes no nosso código de ética. E na nossa lei de regulamentação. É aquilo que a gente sente pulsar no corpo, na pele. Princípios como democracia, cidadania, diversidade e liberdade. Não damos espaços para autoritarismos, preconceitos ou discriminação, independentemente da etnia, classe, gênero, religião ou cor. A gente atende, respeita e defende quem for. Em busca de direitos, somos no Brasil o retrato de uma profissão que, com qualidade e conhecimento teórico, político e técnico, socializa a informação. Por isso, somos assistentes sociais. Nossas bandeiras pulsam liberdade. Campanha de gestão do Conjunto Cefes Cres. Bonita a campanha, né? E agora eu vou, então, falar o tema da nossa atividade, que é comunidades terapêuticas, atuação profissional e a reafirmação do projeto ético-político do serviço social. Esse tema foi discutido e sugerido nas comissões que estão participando dessa atividade hoje. A nossa convidada é a Cristiane Silva Tomás, professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é autora do livro Serviço Social na Saúde Mental e o Técnico de Referência. Possibilidades de uma atuação crítica? Pesquisadora de Fundamentos do Serviço Social, do Trabalho Profissional e da Política de Saúde Mental Brasileira. Cristiane, a gente vai pedir para você que quando você for começar a sua fala, antes você faça a sua audiodescrição também do meio ambiente. Você terá 1 hora de tempo de fala. Quando tiver faltando uns 10 minutos, a gente te avisa. E depois a gente parte para os debates, que vai ter um tempo de mais ou menos uns 40 minutos.
Antes, eu já queria agradecer pela sua disponibilidade, ser sempre muito disponível e também muito requisitada, quando o assunto é esse que a gente está tratando hoje. Muito obrigada por ter aceito e a fala é sua. Obrigada, Corina. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim, Tá? Ótimo. Então, eu vou fazer, né, essa minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cis, cabelos castanhos, curtos, né, na altura das orelhas. Estou usando um óculos quadrado, com uma armação amarronzada, né, escura. Estou com um vestido colorido. E atrás de mim tem uma cortina branca, né? Foi na minha sala, no meu gabinete de trabalho, aqui na Lívia. Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, assim, quero cumprimentar a todas as pessoas presentes, né? Quero agradecer mais uma vez, né, senhor Cres, pelo convite. Eu gosto muito de participar dessas atividades, né, da gente poder estabelecer um diálogo bastante direto, né, com os colegas e as colegas das redes sociais. Vou trazer aqui alguns elementos, né, para a gente conversar, para a gente discutir. Muitos desses elementos, eles são frutos, né, de uma pesquisa que a gente fez, né, no ano passado, acerca, né, da política de saúde mental, né, e das legislações que foram alteradas nessa política de saúde mental, álcool e outras drogas, de 2016 até o final do ano passado. Né, a gente tinha como objetivo, nessa pesquisa, identificar, né, se aquela tendência neoconservadora, né, que vinha se colocando de 2015, 2016 para cá, que durante o governo Bolsonaro se intensificou, né, em que medida que essas políticas, né, essas medidas estavam sendo alteradas a partir da chegada do governo federal, né, do Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, com o presidente Lula, né? Então, a gente queria, né, identificar essa questão, né, da permanência dessa presença do conservadorismo na política de saúde mental, álcool e outras drogas, né, a partir da legislação, né, que foi alterada lá atrás, né, em 2019, principalmente, e em que medida que o governo Lula estava revogando aquelas medidas, portarias, resoluções, notas técnicas, etc., em que medida que ele estava dando continuidade ou não, né, àquela direção que foi dada naquele período. Bom, a gente tem, né, uma trajetória, para a gente falar de comunidades terapêuticas, né, enquanto hoje como um espaço, né, que está sendo aí financiado publicamente, né, financiado pelo fundo público, para recuperar, né, a gente não pode falar tratar, né, a gente sabe exatamente, né, a gente sabe, né, qual que é a proposta deles, né, mas não se encaixa, né, numa perspectiva de saúde, não se encaixa numa perspectiva de recuperação, de tratamento, com a qual, né, a gente tem afinidade e que está ancorada aí nos princípios da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária, né, do SUS, que está constituído, né, desde a década de 90. Né? Então, assim, para a gente falar de comunidade terapêutica, a gente precisa falar da política de saúde mental, precisa falar de reforma psiquiátrica, né, e do modelo que a gente construiu com a reforma psiquiátrica brasileira. Vou ser muito breve em relação a isso, porque a nossa análise, né, a nossa discussão é mais restrita aí ao objeto das comunidades terapêuticas. Mas, né, assim, até de 2001, né, quando a gente tem a aprovação da Política Nacional de Saúde Mental, até o ano de 2014, né, nós tínhamos uma implementação, né, da reforma psiquiátrica brasileira de forma bastante crescente e ascendente, né? Com a criação de serviços substitutivos ao manicômio, como os CAPs, como os CERSANs, né, como as residências terapêuticas, centros de convivência, né, ambulatórios, diversos dispositivos, né, que se propunham aí de forma articulada oferecer uma assistência à saúde mental, incluindo aí também a política de álcool e outras drogas, né, de forma comunitária, territorializada, defendendo a liberdade, a cidadania como eixo central, e no âmbito específico, né, do tratamento, né, para álcool e outras drogas, a gente, né, a partir da reforma psiquiátrica, a gente sempre primou
né, pela política de redução de danos, né, e não por uma política, uma estratégia de abstinência, mas uma estratégia de redução de danos, entendendo que, né, a abstinência ela pode ser lá na frente, né, o objetivo, o alcance final do processo, né, do tratamento, mas não a condição para se tratar, como a gente vem observando, né, que acontece nas comunidades terapêuticas, uma inversão dessa perspectiva, né? Se o sujeito ele tem que estar abstinente para ele poder, né, permanecer no tratamento, né? Não é o tratamento que vai levar, quem sabe, a uma abstinência, né, ou a um uso reduzido, ou a um uso moderado, né, ou a um uso que tem um impacto menor na sua saúde física, mental e etc. Né? Então, há uma inversão aí. E o que né, nós vimos acontecer, né, a partir dessa pesquisa que a gente fez, né, que é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental também, né, que, né, de 2015, né, já em pleno processo, né, de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né, até os últimos dias do governo Bolsonaro em 2022, o governo federal ele tomou uma série de medidas, né, assim, que alteraram radicalmente os rumos da reforma psiquiátrica no Brasil, que estavam ancorados aí nos pressupostos da reforma da luta antimanicomial, né? Então, assim, com isso, né, assim, foi educada uma série de documentos que passaram a configurar o que o governo da época chamou, então, de uma nova política de saúde mental. E essa política de saúde mental, por sua vez, né, ela apresentava um ataque frontal, né, assim, à vasta legislação da política de saúde mental, álcool e outras drogas, que havia sido acumulada por meio de lutas, né, assim, durante as últimas décadas. E apontava também, né, assim, um desmantelamento da política de saúde mental, álcool e outras drogas, construída até então. Né? Essa nova política ela estava propondo alterações que incentivavam a internação psiquiátrica, ela consolidava a separação da política de saúde mental com a política de álcool e outras drogas, né? Passando a política de álcool e outras drogas, né, para a responsabilidade do então Ministério da Cidadania. Né? Essas alterações elas demonstraram, então, um forte retrocesso na política de saúde mental, né? Elas modificaram a política nacional de atenção básica e elas fragilizaram também, né? Restaurando a centralidade do hospital psiquiátrico e eles possibilitaram um amplo financiamento das comunidades terapêuticas. E em fevereiro de 2019, o governo federal, ainda no governo Bolsonaro, né, assim, lançou uma nota técnica para esclarecer quais seriam os aspectos dessa nova política de saúde mental, que por si só ela já representava uma desconstrução da reforma psiquiátrica, né? Além dela ser, né, um potencial indicativo do retrocesso conservador, neoconservador e manicomial, né? Uma vez que essa nova política de saúde mental restaurava com ênfase a internação de crianças e adolescentes, especificamente em comunidades terapêuticas. Então, esse retrocesso ele vai acontecer de forma bastante expressiva na política de álcool e outras drogas, né? Que vai ter, né? Que tem o seu público-alvo colocado como mira nessa nova política. Então, o que a gente identificou, né, é que sim, os impactos maiores dessa nova política e daquelas legislações que foram aprovadas naquele período foram impactos muito maiores, né, para a política de álcool e outras drogas e para os usuários dessa política do que para a política de saúde mental, uma vez que eles separaram essas políticas em duas pastas e em ministérios diferentes também, né? Então, o que a gente identificou é que houve, a partir deste período, né, durante o governo Bolsonaro, um forte direcionamento da política com caráter privatista, com caráter moralizador, conservador, né, para as comunidades terapêuticas, levando para essas comunidades terapêuticas um amplo financiamento, ampliação de suas vagas, né, e ampliação do seu financiamento. Historicamente, né, os governos do PT, eles foram governos apoiadores, né, e fomentadores da reforma psiquiátrica brasileira, na perspectiva antimanicomial, né, porque a gente precisa nomear de que reforma psiquiátrica que a gente está falando. A gente está falando de uma reforma psiquiátrica nessa perspectiva antimanicomial. Então, o que aconteceu, né? Essa política, ela começa, né,
ali nos anos 2016, sofreu um forte ataque neoconservador de orientação manicomial e passa a ser submetida a ações também de privatização da assistência à saúde mental. Embora a reforma psiquiátrica ela tenha representado assim, um marco na história brasileira, né, promovendo aí a substituição de manicômios por serviços comunitários, né, e o fechamento gradual de manicômios e hospícios, o cenário de lá para cá, né, ele tem apresentado obstáculos para a plena efetivação, né, da política de saúde mental nessa perspectiva antimanicomial, né, promovendo aí o desmantelamento dessa política, da política de álcool e outras drogas, e até mesmo do Sistema Único de Saúde. Então, o que nós identificamos em termos quantitativos, né? Já vou chegar mais especificamente nas comunidades terapêuticas, mas eu preciso trazer isso aqui primeiro. O que a gente percebeu, identificou em termos quantitativos? A gente fez um levantamento, foram ao todo, de 2016 até o final do ano passado, foram 57 resoluções, portarias, notas técnicas, medidas provisórias, decretos, leis complementares, né? E alteraram de forma direta ou indireta a política de saúde mental e a política de álcool e outras drogas. Então, dessas 57 alterações, medidas, né, de resoluções, portarias, notas, etc., dessas 57, 33, ou seja, mais da metade, foi publicada entre 2016 e 2022. É o meu áudio que está ruim? Vocês não estão me ouvindo bem? Eu vi um comentário aí. Professor, eu acho que se você se aproximar, tentar se aproximar um pouquinho mais do microfone de onde você está falando, acho que o áudio vai melhorar um pouco. Fica um pouco distante. Eu estou com fone de ouvido, então não sei se é isso. É porque o fone vai te fazer escutar bem. Tá. Bom, então tá. Vamos ver se vai melhorando, né, o som. Então, dessas 33 medidas, né, que foram publicadas entre os anos de 2016 e 2022, 24 delas, 33, né, foram publicadas em 2016 e 2022, 24 foram publicadas de 2023 até o final do ano passado, e daquelas 57, 19 continuavam vigentes, ou seja, não sofreram nenhum tipo de alteração do governo Lula nos seus 2 primeiros anos de gestão. 13 apenas foram revogadas. 9 a gente não encontrou nenhuma informação a respeito. 3 foram anuladas, alteradas ou convertidas, né? E 3 estavam com projeto de revogação em tramitação. Ou seja, um quantitativo ainda para 2 anos de governo, um quantitativo, na nossa análise, reduzido, baixo, né, provoca a distorção do som. Eu vou tirar eles então, gente. Espera aí, eu vou tirar. Só um minutinho. Melhor assim? Tá melhor agora? Melhorou. Tá? Maravilha. Então tá bom, sem problema. É o que ficou melhor para todo mundo, né? Bom, então o que a gente avaliou é que aquela tendência, né, neoconservadora que vinha se colocando desde 2015, né, até 2022 no governo Bolsonaro, nos 2 primeiros anos do governo Lula, não sofreu uma virada. A gente não teve uma virada de chave, ou seja, uma retomada, né, de uma perspectiva antimanicomial na condução da política de saúde mental, álcool e outras drogas no Brasil. Então, aquelas alterações que foram feitas e que permaneceram, modificar a Política Nacional de Atenção Básica, restaurar a centralidade do hospital psiquiátrico, possibilitou o amplo financiamento das comunidades terapêuticas, conceder um reajuste referente ao valor das diárias, restaurou com ênfase a internação de crianças e adolescentes, aumentou o financiamento destinado às comunidades terapêuticas em prol do desfinanciamento do SUS, né? E a gente teve ainda a retomada de técnicas manicomiais como a eletroconvulsoterapia. Então, o processo de implementação das comunidades terapêuticas no Brasil, ele não incorporou elementos, né, fundamentais
para que o tratamento nesses espaços fosse pautado por valores preconizados pela luta antimanicomial. Hoje, né, assim, as comunidades terapêuticas, elas têm sido apontadas como locais que reforçam a lógica da segregação, do controle, né, e principalmente de usuários de álcool, crack e outras drogas, né, que em vez de promover a reinserção social e autonomia dos usuários, as comunidades terapêuticas vêm sendo aí acusadas a partir de denúncias, de levantamentos, né, de adotarem práticas coercitivas e de isolamento, reproduzindo aquele modelo asilar e alienante do hospital psiquiátrico, né? Então, a gente tem aí uma tendência, né, de retomada do modelo manicomial, não exatamente nos mesmos moldes, né, do hospital psiquiátrico que atendia majoritariamente, né, pessoas com transtornos mentais graves, psicoses, neuroses graves e etc., né? Mas um modelo manicomial que foi se direcionando aí para esse público dos usuários de álcool, crack e outras drogas, que é um público que começou a incomodar demais, né, as grandes cidades, os grandes centros, com as cracolândias, né, enfim, né, com essa expressão da questão social, né, muito contemporânea, né, dos usuários de drogas, né, e principalmente usuários de crack, que, né, perdem aí muitos dos seus vínculos, né, assim, familiares, de trabalho, comunitários e etc., né, e acabam se tornando pessoas em situação de rua, né. Outro elemento, né, que a gente foi identificando também, né, assim, que é a falta de regulamentação e fiscalização, uma fiscalização efetiva, né, das comunidades terapêuticas. E isso tem levantado, né, assim, diversas preocupações, diversos órgãos, o Cefes, né, Ministério Público, o Conselho Federal de Psicologia, né, em relação aos possíveis abusos e violações de direitos dos internos. Estou falando possíveis porque eu estou sendo, assim, delicada, né, que vai configurando aí aquele antigo modelo hospitalocêntrico, né, ou o modelo asilar, que à época também, década de 70, né, assim, foram alvo de diversas denúncias e foi também, né, assim, um grande estopim para dar o start da reforma psiquiátrica no Brasil, né. Nas comunidades terapêuticas, de acordo com os relatórios, né, tanto do Cefes quanto do Conselho Federal de Psicologia, né, e um último relatório também, que depois eu vou falar mais à frente aqui, né, que saiu na semana passada, lá do pessoal da UNB, né, que vem trazendo questões, né, assim como o tratamento por meio da religião, né, as internações, e a religião de forma impositiva, não a religião do próprio sujeito que está ali, mas a religião imposta, né, pela comunidade terapêutica, uma internação prolongada, a falta de autonomia dos usuários, um autoritarismo, né, dos profissionais com os usuários, uma imposição do trabalho como condição de tratamento, entre aspas, né, que é a laboterapia. Então, a gente vai ter aí, né, uma prevalência das comunidades terapêuticas no contexto brasileiro, refletindo uma abordagem manicomial na saúde mental, né? E aí, né, a gente tem que considerar, obviamente, né, o lugar dessas comunidades terapêuticas do ponto de vista político, ideológico, né, da sua construção e condução. Mas a gente precisa entender também, né, assim, as relações políticas e econômicas, né, que estão por trás desse processo, né? Então, assim, há um amplo financiamento, né, com o fundo público das comunidades terapêuticas, né, que em sua maioria são religiosas, né, são organizações não governamentais, e que estão aí recebendo, né, esse financiamento, assim como os hospitais psiquiátricos recebiam lá até o início da reforma psiquiátrica no Brasil, né? Então, assim, a gente teve uma expansão enorme dessas comunidades terapêuticas, do financiamento delas durante o governo Bolsonaro. Só em 2018, né, o governo federal, ele financiou 2.900 vagas novas em comunidades terapêuticas. Ao final do mandato do governo Bolsonaro, em 2022, dezembro de 2021, né, essa quantidade ela tinha subido de 2.900 para 10.657 vagas.
e em 2022 fechou com quase 16 mil vagas. Então, a gente tem um crescimento assim, vertiginoso das vagas nas comunidades terapêuticas, mostrando, né, que para aquela política, esse espaço era o espaço central para destinar os usuários de álcool, crack e outras drogas. Em volume de dinheiro, né, no começo do governo Bolsonaro, de recursos passados às comunidades terapêuticas, eles eram em média de 40 milhões por ano. No final de 2021, esse recurso chegou a 193 milhões de reais. Ou seja, né, ele quadruplicou, mais do quadruplicou, né, é quase 5 vezes mais do valor inicial, né, de 2019. Então, em 3, 4 anos, né, assim, houve um aumento vertiginoso, tanto do financiamento quanto do aumento de vagas para as comunidades terapêuticas. Houve também, nesse período, né, um edital público de chamamento do Ministério da Cidadania, né, visando a seleção e organização da sociedade civil que prestava atendimento como hospital psiquiátrico, para um repasse que alcançou até 10 milhões de reais, demonstrando que aquele governo, né, estava incentivando também os proprietários de hospitais psiquiátricos, alimentando o sistema manicomial nessa perspectiva privatista. Então, assim, mais dados, né, para a gente ter aí bastante elementos, né, assim, concretos, né, da realidade concreta para a gente discutir, para não ficar somente numa questão, né, de um posicionamento ideopolítico em relação às comunidades terapêuticas. A gente tem um posicionamento ideopolítico em relação a elas, mas a gente tem também dados que demonstram, né, o quanto que elas avançaram e cresceram e ganharam espaço nos últimos anos, né, quase aí nos últimos 10 anos. O IPEA, né, tem um levantamento de 2017, né, sobre o perfil das comunidades terapêuticas. Nesse levantamento, ele aponta que 41% das vagas disponíveis nas comunidades terapêuticas, elas são de orientação pentecostal. 26 são católicas e somente 19 não possuem vinculação religiosa. Ou seja, né, a gente tem aí, vou fazer a conta aqui, 67% das vagas oferecidas nas comunidades terapêuticas, que são comunidades de cunho religioso, né? 80% das vagas, de todas elas, se destinam às pessoas do sexo masculino, 15% a pessoas de ambos os sexos e pouco mais de 4% a mulheres, né? O que vai refletir também, né, os dados presentes nas cenas de uso de crack, de outras pesquisas, né, que demonstram aí também essa mesma proporcionalidade, né, entre homens e mulheres, né, no uso de crack. Que é isso, que 80% delas seriam do sexo masculino e 20% do sexo feminino. No que diz respeito, né, assim, à orientação de identidade de gênero, né, dos acolhidos, as comunidades terapêuticas afirmam, 90,9% delas afirmam acolher pessoas homossexuais. 51% dizem acolher travestis e 43,6% se propõem a receber pessoas transexuais. E a gente observou que não há dados sobre questões étnico-raciais no levantamento do IPEA, que é uma questão fundamental e importante, né, e que está totalmente negligenciada nesse levantamento. Bom, aí a gente chega no governo Lula. Depois eu posso disponibilizar para vocês, Rayane, sem problema. Eu mando para o CRES disponibiliza para vocês, tá? O atual governo, né, no seu primeiro mandato, ele já começou mal das pernas, né, assim, propondo a criação e criando, né, o Departamento de Apoio às Comunidades Terapêuticas no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome. Essa medida, ela tinha como finalidade, ela fortaleceria as comunidades terapêuticas e fortaleceria esse modelo excludente, asilar, segregador, né, que essas comunidades representam. Mas essa proposta, ela foi depois revisada, porque houve um barulho gigantesco de diversos movimentos, né, ligados à reforma sanitária, ligados à reforma psiquiátrica. Ah, ótimo, obrigada, Crislane. E
E aí o governo deu uma recuada. O governo recua, ele muda o nome desse departamento, de departamento, né, de apoio a comunidades terapêuticas, para o Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento a Atuantes em Álcool e Outras Drogas, vinculado à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social. Né? Essa pasta, então, de acordo com o Ministério, abre aspas, né, seria responsável por desenvolver, coordenar, monitorar a implementação, a articulação e a integração de ações e projetos na área de atenção a usuários e dependentes de droga no Ministério do Desenvolvimento Social. O que a gente viu, então? Né? O atual presidente, né, ele manteve a estrutura organizativa do Ministério do Desenvolvimento Social, na estrutura organizativa do Ministério, um departamento que mudou de nome, mas que, em suma, ele propõe a mesma coisa, né? Apesar de ter um nome diferente, mas ele não tem lá o nome comunidade terapêutica, mas eles têm um nome que é de apoio, né, às entidades que oferecem acolhimento, né, para usuários de álcool, crack e outras drogas. Esses dados, né, assim, eles vão chamar a nossa atenção na medida em que o discurso do atual governo, né, é de se confrontar com as medidas neoconservadoras do governo anterior, né, é de ser um governo alinhado, né, com uma perspectiva mais progressista para o âmbito das políticas sociais, em especial aí a política de saúde mental, mas o que a gente viu até o final do ano passado, que quando a gente foi fazendo esse monitoramento quase que em tempo real, né, daquelas normativas e das suas revogações, alterações, anulações, etc., que o governo Lula ele está investindo, obviamente, né, assim como ele faz em diversos outros âmbitos, né, na conciliação de interesses que, a nosso ver, são interesses inconciliáveis. Na medida em que ele vai, né, expandir e retomar, né, a rede de saúde, a rede pública de saúde, por um lado, mas, ao mesmo tempo, ele vai possibilitar e financiar a continuidade das comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos. Então, a gente foi identificando aí, né, essa disputa entre projetos, né, para a política de saúde mental, álcool e outras drogas, que está aí expressa, né, no atual governo. Bom, né, e aí, assim, a gente precisa, né, esse é um debate, né, das intercomissões, né, de assistência, saúde, etc., e as comunidades terapêuticas, elas estão aí meio que numa interseção dessas áreas, né, e dessas políticas. Ela não se localiza nem na política de assistência social, nem na política de saúde mental, mas, ao mesmo tempo, né, elas são instituições que estão aí compondo, né, o rol de instituições que prestam assistência aos usuários de álcool, crack e outras drogas. Então, a gente teve, né, em abril agora, recente, né, dia 23 de abril, uma publicação do Conselho Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social, dispondo sobre o não reconhecimento, isso é importantíssimo, dispondo sobre o não reconhecimento das comunidades terapêuticas e entidades de cuidado, estou falando entre aspas, tá? Prevenção, apoio, mútua ajuda, atendimento psicossocial e ressocialização de dependentes de álcool e outras drogas e seus familiares, como entidades e organizações da assistência social, e sua não vinculação ao Sistema Único de Assistência Social. Ou seja, essa resolução do Conselho Nacional de Assistência Social não reconhece as comunidades terapêuticas como parte da política de assistência social, né? Ela vai determinar que somente devem ser inscritas nos conselhos de assistência social as entidades que tenham preponderância na oferta de serviços aos SUAS, com programas, projetos ou oferta socioassistencial que se enquadrem nos critérios normativos das resoluções, né, do Conselho Nacional de Assistência Social de 2009 e 2011. Então, dessa forma, qual que é o cenário que a gente tem? Sim, a resolução é a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social número 151. Ela é de 23 de abril de 2024. 151 de 23 de abril de 2024, tá? Só não dá para eu digitar porque eu estou no celular e aí eu não consigo fazer isso. Mas alguém, se puder digitar aí para mim, eu agradeço. Então, essa resolução, né, ela vai... essa resolução... então, qual é o cenário que a gente tem? Né? Que sim,
As comunidades terapêuticas, elas não integram o SUAS e elas também não integram o SUS. Né? Elas estão ali num limbo, elas estão no umbral da política da Seguridade Social. Né? Mas elas são equipamentos, né, que recebem financiamento público, né, e que estão aí na rede suplementar de atenção, de recuperação e de reinserção, né, de dependentes de substâncias psicoativas. Ótimo, obrigada, Cresce. Bom, e aí vamos vir, né, assim, cronologicamente, em relação aos levantamentos, né, e dados que a gente tem aí mais sistematizados sobre as comunidades terapêuticas, né? Então, a gente tem, né, um relatório de inspeção nacional, né, das comunidades terapêuticas, que foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia em 2017, que ele apontou, né, assim, vou fazer a síntese aqui do que o relatório apontou: isolamento e restrição do convívio social, incomunicabilidade e visitas restritas, difícil acesso, né, às comunidades com muros altos, portões, trancas, restrições em relação à saída dos residentes, a retenção de documentos ou dinheiro, a violação do sigilo de correspondências e de acesso a meios de comunicação, internações involuntárias e compulsórias, né, assim, com ausência do laudo médico e de comunicado ao Ministério Público. Então, são uma série de violações. Ausência de projeto terapêutico singular, violação da liberdade religiosa, exploração do trabalho como ferramenta de disciplina, que é a laboterapia, a ausência de protocolos ou projetos de desinstitucionalização, a violação da norma sobre o período de internação, extrapolando o período de internação, a ausência de registros individuais dos residentes, a fragilidade de equipes multidisciplinares, indícios de violação até de direitos trabalhistas, muitos trabalhadores voluntários e não trabalhadores contratados, né? E uma administração irregular das medicações. Então, essa é uma síntese. Exatamente, Cristina. É total precariedade. Essa é uma síntese que aparece nesse relatório de inspeção nacional das comunidades terapêuticas, que foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia em 2017. Aí, na sequência, em 2018, né, a gente tem o relatório de fiscalização do Cefes, né, que é o Serviço Social e a Inserção de Assistentes Sociais nas comunidades terapêuticas. Eu vou trazendo aqui, gente, alguns recortes, porque não dá para a gente trazer tudo no tempo que a gente tem. Né? Então, vou trazendo alguns recortes daquilo que eu acho que é fundamental, mas vocês vão tendo aí as referências também para vocês irem pesquisando, né, e buscando mais elementos. Então, vou trazer aqui, entre aspas também, né, assim, 2 recortes que eu fiz desse relatório do Cefes. O que eles dizem? Olha, os dados coletados refletem que as comunidades terapêuticas se configuram como instituições privadas, confessionais, em que a religião se torna um instrumento de tratamento sem atentar para a realidade social, ética, cultural e religiosa do sujeito. Em geral, as visitas de familiares são limitadas e ocorre o cerceamento das relações de sociabilidade e de acesso ao trabalho, à educação, né, dos residentes, dentre outras questões. As comunidades terapêuticas, ainda de acordo com o relatório do Cefes, instituem normas rígidas de funcionamento e controle sobre a vida dos indivíduos, que são evidenciadas no disciplinamento, na obediência, no tratamento pela espiritualidade, entre aspas, considerado como cura. As exigências de leitura, eu posso depois mandar isso tudo para vocês, gente. Faço uma síntese desses dados mais objetivos aqui e mando para o CRES, eles podem compartilhar com vocês. As comunidades terapêuticas, perdão, o que eu me perdi aqui, as exigências de caráter confessional se contrapõem às livres formas de manifestações sociais, culturais e éticas. São formas de intervenção que se configuram contrárias ao exercício da autonomia, da liberdade e de outros princípios centrais da profissão. Então, são 2 trechos que eu tirei do relatório do Cefes. Mais recentemente, agora em 2025, foi publicado, acho que na semana passada, semana retrasada, né, o relatório nomeado como As Comunidades Terapêuticas em Evidência. O que dizem as avaliações e fiscalizações do Estado brasileiro? Esse relatório, né, ele é fruto do trabalho de um grupo de psicologia e ladinidades, né,
e do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é o pessoal da UNB, né, tem o Pedro Costa, como, né, um dos representantes desse grupo. Esse relatório, ele analisou 20 documentos publicados entre 2011 e 2024. Entre esses documentos tem o relatório do Cefes, tem também o relatório do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, tem diversos documentos do Ministério, Ministério não, do Ministério Público Federal, tá certo, do Ministério Público Federal, né, e outros tantos documentos, que eles fizeram, então, uma análise documental acerca das comunidades terapêuticas, fizeram uma avaliação, né, dessas comunidades a partir dos instrumentos de fiscalização que nós temos. Conselho Federal de Psicologia, Ministério Público, Conselho Federal de Serviço Social. E aí, né, assim, numa entrevista, né, assim, o que o Pedro Costa fala em relação a conclusão, né, desse relatório, né? Ele classifica as comunidades terapêuticas como uma síntese, uma amálgama de manicômios, prisões, igrejas e senzalas, sobretudo por conta da chamada laborterapia, né? Então, assim, as comunidades terapêuticas, elas acabam pegando nessa perspectiva aquilo que de pior e de mais excludente tem na nossa sociedade, né? Que são os manicômios, as prisões, que já tivemos as senzalas, né? E as igrejas, muito mais nessa perspectiva, né? Neopentecostal, né? Que são a maioria que compõe aí a direção dessas comunidades terapêuticas. E aí, Cristina, é um retrocesso assim, gigantesco que a gente está vivendo e que muito pouco tem sido falado sobre esse retrocesso em âmbito mais público, explícito, né? Nos nichos, né, de discussão, no serviço social, na psicologia, a gente tem debatido muito isso, a gente tem pesquisado, mas do ponto de vista do impacto social, né, em relação ao conhecimento da sociedade, do que se passa nas comunidades terapêuticas, a gente não chegou nesse ponto ainda. A gente precisa avançar nessas denúncias e ganhar mais espaço público, né, para que a sociedade, de modo geral, tenha acesso ao que de fato acontece nas comunidades terapêuticas, que é muito parecido com o que aconteceu com o hospital psiquiátrico, né? As denúncias dos hospitais psiquiátricos que começaram a ser feitas na década de 70, né, surpreenderam a sociedade, né? Porque por serem instituições fechadas, né, a gente não tem a participação nesses processos, a gente não tem livre acesso, os usuários não têm liberdade. Então, a gente não consegue interagir com esses espaços e saber de fato o que está acontecendo lá, né? As famílias não conseguem, os usuários não têm voz, os usuários não frequentam, não participam da vida social, eles ficam completamente isolados, asilados e excluídos, como ficavam as pessoas com transtorno mental, né? E ficaram aí até a década de 90, pelo menos, né? No nosso país. Então, assim, diante desse retrocesso gigantesco, né, que a gente está vendo, que a gente está vivendo, e que, infelizmente, né, assim, a pesquisa que a gente finalizou no final do ano passado, né, de 2 anos do governo Lula, não indicou que esse governo estivesse, de fato, empenhado, né, numa retomada de uma política de saúde mental, álcool e outras drogas, ancorada nos princípios da luta antimanicomial, numa perspectiva comunitária, territorializada, né, que respeite as liberdades individuais, que respeite o credo, as crenças religiosas, né, e que respeite os direitos humanos de modo geral. E aí, né, assim, o que a gente vai identificar a partir, né, dessa síntese que eu fiz para vocês? Que as comunidades terapêuticas, né, majoritariamente, né, diante de todos os dados, né, e elementos que eu apresentei, a sua proposta de tratamento, recuperação, né, não sei que nome que se dá, né, que eles dão
para isso, é uma proposta que vai se chocar, que vai bater de frente com os princípios fundamentais do nosso Código de Ética, né? Que vai bater de frente com o nosso projeto ético-político, né? Que vai bater de frente com os direitos que a gente defende, como a liberdade como valor ético central, a autonomia, a emancipação, a defesa intransigente dos direitos humanos, a recusa do arbítrio, do autoritarismo, a ampliação e consolidação da cidadania, a defesa e o aprofundamento da democracia, um posicionamento em favor da equidade, da justiça social, na eliminação, né, de todas as formas de preconceito. Então, esses alguns, né, dos princípios aí do nosso Código de Ética que vão acolhimento. Obrigada, Nara. Tá, eles chamam de acolhimento. Tá, beleza. Que vão, né, se chocar com esse modelo de atenção, né, ou de acolhimento às pessoas também, majoritariamente usuários de álcool, crack e outras drogas, né? Então, a nossa crítica tem um sinal de luz no fim do túnel. Tem que ter, gente. É o sinal de luz que a gente precisa para tudo nesse momento que a gente está vivendo. Vamos chegar lá, calma aí. Alguns comentários eu consigo ler, porque eles são pequenininhos. Agora, outros são muito grandes, eu não consigo acompanhar. A nossa crítica, então, né, às comunidades terapêuticas, ela vai evidenciar, né, esse desafio que a gente vem enfrentando já há muito tempo, né, que é de garantir uma política pública de saúde mental e álcool e outras drogas, né, assim, que promova a cidadania e o respeito aos direitos humanos. Olha, já aproveitando aqui o gancho, né, que me perguntaram se há uma luz no fim do túnel, gente, enquanto houver democracia, há uma luz no fim do túnel, pelo menos, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ficou... Deixa eu beber uma água. Porque ficou muito evidente para a gente, e essa pesquisa que eu fiz, desculpa, eu não falei no início, mas eu quero citar e referenciar, essa pesquisa, né, que a gente fez, foi uma pesquisa de iniciação científica, que eu tive uma bolsista brilhante, a Júlia, né, que ela fez esse levantamento todo gigantesco. A gente tem um relatório da pesquisa, que se quiser eu posso depois compartilhar com vocês, né, o relatório da pesquisa que vai trazer, né, esses dados relativos às comunidades terapêuticas, né, e mais. Eu fiz essa pesquisa, a gente fez essa pesquisa na base de dados, nos sites, né, do Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Cidadania. Foi muito difícil, porque o governo Bolsonaro fez um apagão de dados durante um período aí nos ministérios e que a gente não conseguia dado de um determinado período. Então, a gente foi colhendo e coletando aquilo que foi possível. Então, o que eu estava dizendo, eu defendo e acredito, né, que tem uma luz no fim do túnel, primeiro porque a gente, né, conseguiu retomar a direção, né, democrática no governo federal. Então, isso, se o governo Lula é bom, se o governo Lula é ruim, a gente precisa analisar isso também, mas num primeiro momento a gente tem que garantir, e foi o que a gente fez lá atrás, né, assim, de tentar garantir uma retomada democrática da política, né, nacional aqui no nosso país, né? Por quê? Enquanto houver, né, a democracia, a gente vai ter a luta política, a gente vai ter a disputa desses espaços, né? E o que a gente identifica a partir da pesquisa, o que a gente pôde identificar, né, a partir desses dados da pesquisa, é que dentro dos ministérios, né, há uma disputa de orientação para a política de saúde mental, álcool e outras drogas. Então, assim, houve aí, né, de 2015, 2016 para cá, preponderantemente no governo Bolsonaro, um grande incentivo a esse modelo manicomial centrado nas comunidades terapêuticas, principalmente, né, mas continua lá dentro também, né, continuam forças políticas lutando e tentando garantir, né, a direção a partir de uma perspectiva antimanicomial. Então, a gente tem hoje, né, no governo federal, no Ministério no Ministério do Desenvolvimento Social, e no Ministério da Saúde, a disputa entre esses dois projetos, né? O projeto
A Bravo já trazia isso lá atrás na discussão da reforma sanitária, do projeto privatista e do projeto da reforma sanitária, né, que sempre esteve aí em disputa no campo da saúde, né? No campo da saúde mental, a gente está vendo isso expresso hoje, né, num projeto privatista que tem nas comunidades terapêuticas, né, assim, o locus de excelência, né, para o financiamento, né, e para o acolhimento, né, dos usuários, das pessoas que necessitam desse tipo de atendimento. E, por outro lado, a gente tem também, e mantém-se ainda, um outro projeto, que é um projeto de caráter público, de defesa, né, da política de saúde mental pública, territorializada, comunitária, que defende a cidadania como eixo central para o tratamento dos sujeitos, para o tratamento das pessoas que estão ali inseridas, né? Que tem uma direção claramente laica, gratuita, territorializada, né? Com a participação dos usuários, com a participação de familiares, que vai preconizar pelo tratamento em liberdade, pelo uso da estratégia de redução de danos, né? E tem a cidadania como eixo central, como eu já disse. Do outro lado, a gente tem esse outro projeto, que é um projeto conservador, que é um projeto privatista, que é um projeto segregador, higienista, que vai defender a abstinência como condição para o tratamento, né? É um projeto que tem características asilares, ele acaba sendo um projeto violento e violador de direitos, né? Tem essa forte influência religiosa, nada contra as escolhas individuais em relação à religião. A questão que está sendo colocada aqui é a religião, são instituições religiosas financiadas com o fundo público que não estão afinadas nem com os princípios do SUAS e nem com os princípios do SUS. E estão recebendo financiamento público. Essa é a nossa maior questão em relação às comunidades terapêuticas, né? É a gente enfrentar essa questão do financiamento. Porque a perspectiva teórico, política e ideológica das comunidades terapêuticas, que partem de uma iniciativa voluntária, religiosa, que é financiada com capital privado, a gente pode discutir, a gente pode, né, falar que não concorda, mas a autonomia dessas instituições. A questão para a gente é o Estado brasileiro financiar instituições que não são públicas, que são privadas, com todo esse caráter asilar, segregador, violento e etc. Entendeu? Então, assim, é a conivência do Estado brasileiro com esse modelo de atenção à saúde mental, e em especial aí as pessoas que são usuárias, né, de álcool, crack e outras drogas, tá? Então, vou fechar aqui, fechei no tempo certo, estou ficando expert nesse negócio, gente, estou adorando isso. Fechei no tempo certo e estamos abertos aí para o debate.